we will start with this presentation. So the official language of Panam is Spanish, English, and Portuguese. So in this opportunity, I will mix between the three languages, or we will mix in the three languages during this presentation. So bienvenidos a la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística. En esta oportunidad tenemos a Leticia Dexheimer y Lacey Kelly de Oliveira con un tema relacionado al crowdshipping o los servicios de crowdshipping. Quisiera darles la bienvenida a todos los participantes a este webinar y también invitarlos al evento de San Diego y Ensenada. Este evento es el primer evento binacional del Panam. Vamos a tener el 23º Panam 2026. Va a ser en San Diego y Ensenada. Y los invito a participar, estar atentos al call for paper y participar en este evento y continuar con presentar nuestras investigaciones y también con la coordinación y el trabajo conjunto entre los diversos participantes del Panam. Entonces, bienvenidos todos y vamos a comenzar con la presentación de Leticia. So, the speaker of the first presentation is Leticia Dexheimer. She is a professor in Transportation and Mobility Engineering Department and the Federal University of Pelotas. She has a postdoctoral, and she is a postdoctoral researcher at the Federal University of Rio Grande do Sul, and her primary research interests are logistics, city logistics, sustainable last mile, and sustainable urban mobility. So Leticia will explain her research about the analysis of the effect of user trust perception on the adoption of crowdshipping delivery service. The authors are Leticia Dexheimer, Ana Margarita Larrañaga, Luisa Alice Stroffer, Rodrigo Javier Tapia, and welcome, Leticia. Thank you for your presentation, and the audience is yours. Let me share. Okay, we can see your screen. You can put it in the presentation mode. Okay, that's right. That is in the presentation mode. Thank you, Leticia. Boa tarde a todos, obrigado, Mário. Eu vou apresentar em português, vou apresentar meu trabalho numa das línguas do Panam. Bom, então vamos começar, eu vou começar apresentando um pouquinho o crowdshipping, né, o tema do nosso debate. O crowdshipping é um serviço de entregas em que uma plataforma, num aplicativo, né, de celular, ele pode conectar clientes e uma grande quantidade de pessoas que estariam dispostas a levar encomendas durante os seus deslocamentos diários, durante os seus deslocamentos ocasionais, em troca de uma compensação monetária. A vantagem desse tipo de entrega é que pode ser utilizada qualquer modalidade de transporte, então pode ser feito de carro, ônibus, bicicleta, até mesmo a pé, ou usando o transporte público, que também é tema da nossa próxima apresentação. E espera-se que essa modalidade de entrega, em se popularizando, ela traga melhores benefícios à mobilidade urbana, porque como as cargas estão sendo entregues por
pessoas que já estão fazendo seus deslocamentos rotineiros, não estaria se criando novas viagens para isso. Então, tiraria veículos das ruas, veículos de entrega, ou veículos, inclusive se estiver usando a pé, um modo a pé ou bicicleta, tiraria veículos automóveis das ruas e poderia reduzir o custo de entrega, poderia reduzir as emissões, congestionamentos e todas as dificuldades que temos hoje em dia no trânsito das cidades. Então, com isso, nós vamos apresentar, então, 2 trabalhos. O primeiro trabalho meu diz respeito à confiança em crowdshipping, porque colocar um serviço novo já é complicado, porque precisamos identificar o que as pessoas esperam desse serviço para escolher por ele, né? Para optar pelo serviço de crowdshipping. E a confiança se mostra um problema bem forte, bem importante no caso do crowdshipping, porque são várias pessoas que estariam entregando as mercadorias com informações pessoais disponíveis, por exemplo. Seria um caso de expor a privacidade das pessoas. Outra questão relacionada à confiança seria o fato de receber o pacote, né, que seja entregue o pacote. E em recebendo o pacote também que ele seja íntegro, né, que a carga esteja como ela deve estar, sem nenhum tipo de dano, né? Então, ao longo desse estudo, na Holanda, eu não me lembro, eu não sei como é que pronuncia, se é CBC ou CBC, mas a CBC fez um estudo que avaliou a confiança dos usuários na adoção dos serviços de crowdshipping, usando alguns atributos que normalmente se usa para medir a escolha para serviços de entrega no geral, como custo, prazo de entrega, que são os mais comuns, e outros que a literatura apresentava como forma de medir a confiança, já que não é uma medida fácil de se fazer, que é a reputação da empresa, a possibilidade de rastreamento das mercadorias. E então nós resolvemos aplicar esse estudo aqui no Brasil e fizemos isso em Porto Alegre. Então, o nosso estudo, né, nosso estudo, ele é para analisar o efeito da percepção da confiança do usuário na adoção do serviço de entrega por crowdshipping. Então, o objetivo é mesmo confiança na região de Porto Alegre e região metropolitana de Porto Alegre. Então, o nosso trabalho ele vai analisar o comportamento do usuário com relação aos fatores que influenciam na adoção do serviço de crowdshipping, se esses fatores influenciam na percepção de confiança do usuário e se essa percepção de confiança afeta na escolha do usuário para esse tipo de serviço. Aqui estou falando bastante de usuário, mas eu queria definir quem é esse usuário do serviço de crowdshipping, né? Somos nós, quando fazemos uma compra online e temos que optar lá pelo serviço, como queremos a entrega, normalmente nós temos as opções que dizem nos dizem preço, prazo de entrega, são essas alternativas e nós escolhemos, né, o que nos interessa mais. Mais tempo para entrega com um custo mais baixo, normalmente, né, ou mais rápida com um custo um pouco mais alto. E nós estaríamos colocando uma outra opção que seria o crowdshipping, dentro dessa escolha que o usuário poderia fazer. Para isso, ele precisa conhecer o serviço e identificar os fatores que são mais vantajosos para ele. Então, a nossa pesquisa buscou isso.
Então, nós fizemos essa análise a partir de uma análise de preferência declarada. Então, o nosso estudo foi baseado no estudo que foi realizado na Holanda, né, pela CBC, em que nós usamos todo o projeto de experimento igual ao dela, para que pudéssemos, inclusive, fazer comparações com outras cidades, né? E ela comparou, então, a entrega tradicional com a entrega por crowdshipping, utilizando 6 atributos. Então, os atributos estudados foram tempo e custo de entrega, opções de rastreamento, reputação da empresa, cobertura de seguro e possibilidade de danos, que variavam aqui dentro desses níveis. Essa combinação entre os atributos de crowdshipping e entrega tradicional gerou 16 situações de escolha. 16 situações, elas foram divididas em 2 blocos de 8 escolhas para como foram feitas as coletas de dados. Bom, então, a nossa pesquisa ela estava composta de 4 partes principais. A primeira são dados sobre os hábitos de compra da população, e até com relação ao conhecimento sobre crowdshipping também. Na segunda etapa, a preferência declarada. Então, na preferência declarada, a gente tinha uma apresentação semelhante a essa, né, no cenário de escolha, em que, dadas essas características do crowdshipping em comparação com a entrega tradicional, o entrevistado responderia, né, se ele usaria ou não o crowdshipping. Para medir a confiança dele na escolha por crowdshipping, foi feita uma pergunta adicional após ele escolher se ele usaria ou não, perguntava quão confiante ele estava em escolher o crowdshipping baseado neste cenário apresentado. Então, essa foi a pergunta relacionada à confiança. Além disso, colocamos também algumas questões atitudinais. Então, as variáveis foram separadas em 3 construtos principais, que são expectativas das compras online, expectativas sobre o crowdshipping e o comportamento de risco, né, dos usuários. Nessas perguntas, nesse tipo de questionamento, foi utilizada a escala Likert, em que os entrevistados concordam ou discordam totalmente ou concordam totalmente com as afirmações colocadas aqui. Então, alguns exemplos com relação às compras online é ver a possibilidade de ver as opções de entrega, escolher janela de tempo para entrega, entrega no mesmo dia ou fora do horário de trabalho. Com relação à expectativa sobre o crowdshipping, possibilidade de ver a credibilidade do crowdshipper, no caso, né, o entregador da mercadoria, o crowdshipping deveria providenciar a entrega numa determinada janela de tempo, se o rastreamento ele melhora ou aumenta a confiabilidade no serviço, e também se o feedback também provoca essa melhoria na confiabilidade do serviço. Com relação ao comportamento de risco, então foi feita essa pergunta para os usuários se eles tivessem R$100 disponíveis e eles teriam que utilizar esses R$100 em qual possibilidade aqui, né, eles apostariam, né, se seria mais provável que eles apostassem
em 20% de chance de perder 50, com 80% de chance de ganhar 100, e assim por diante. Seria basicamente algum tipo de aposta para avaliar a característica do usuário, se ele aceita os riscos ou não. Outras características utilizadas, então, pesquisadas foram sociodemográficas, né? Gênero, idade, ocupação, nível de educação e renda. Bom, os dados foram coletados de forma online, com pessoas acima de 18 anos, residentes em Porto Alegre ou região metropolitana de Porto Alegre. A pergunta que a gente faz respostas que nos interessavam era se eles fazem ou que já tivessem feito alguma compra online. E o estudo foi aplicado em 2 blocos. O primeiro bloco foram as 8 primeiras situações de escolha e foram publicadas os resultados foram publicados nesse artigo. E o segundo bloco, que aí nós aplicamos, os 2 foram na mesma região e juntamos com os resultados do primeiro para ter um banco de dados maior e um resultado mais confiável. E a modelagem, então, foi feita utilizando modelo de equações estruturais. Então, a gente usou esse modelo porque ele permite relacionar tanto as relações de dependência das variáveis da preferência declarada, quanto incorporando também as variáveis latentes. Bom, então, para análise no modelo de equações estruturais, nós criamos um modelo conceitual que ele partiria dos atributos da preferência declarada e das características atitudinais para a adoção do serviço de crowdshiping. Nós testamos 2 caminhos. Então, o primeiro caminho, os atributos tanto da preferência declarada quanto das características atitudinais impactam diretamente a adoção do serviço de crowdshiping. E no segundo caminho, esses atributos eles têm um impacto na confiança, e a confiança impacta a adoção do serviço de crowdshiping. Bom, com os nossos resultados, então, teve uma amostra de 546 entrevistados, mais ou menos 70% residindo na cidade de Porto Alegre, 53% do gênero feminino, 38% dos entrevistados estavam entre 18 e 25 anos, 62% possuíam nível superior completo, e com relação à renda, 28% recebiam entre R$ 2.500 e R$ 5.000 por mês. Então, esses foram os principais resultados com relação a características socioeconômicas. Com relação ao perfil de compras, a gente teve que 33% fazem compras online algumas vezes no mês. A principal categoria, né, apresentada nas respostas, com 31%, foi moda e acessórios, e a quantidade de dinheiro gasto varia entre R$ 151 e R$ 300 para a maior parte dos entrevistados, respondendo por 25%. E a maior parte dos entrevistados, quase 60%, não conhece ou nunca utilizou o serviço de crowdshiping. Na nossa pesquisa, como o serviço não existe aqui em Porto Alegre, né? Então a gente fez uma comparação com os serviços que já existem, como o Uber, por exemplo, que seria uma plataforma com relação ao serviço. Tem uma outra plataforma aqui que eu entrego, que também utiliza. Ela não faz o serviço de crowdshiping pelo conceito original, mas ela cadastra pessoas que querem transportar carga com os seus veículos, com seus próprios
veículos. Então, seria mais próximo, né, do crowdshipping. E então, nós obtivemos esses resultados do modelo. O nosso modelo ele teve um bom ajuste, né, considerando os índices principais, né, que se utiliza para ajuste dos modelos. Ele teve uma significância bem boa para praticamente todas as variáveis independentes que foram incluídas no modelo e para duas das variáveis latentes que a gente estudou. A variável risco não foi incluída no modelo porque ela piorava os ajustes do modelo. Então, nós tiramos o risco e consideramos só expectativas de compras online, expectativas do crowdshipping. As expectativas com relação a compras online, elas foram significantes a 90%, então nós resolvemos incluir no modelo. Bom, por esses resultados, a gente pode ver que a confiança, ela impacta positivamente na adoção do serviço de crowdshipping. Tem um impacto positivo, quer dizer que quanto maior a confiança, maior a probabilidade de escolha pelo serviço. O tempo de entrega e o custo de entrega tem impacto negativo, que significa que quanto menor o tempo e menor o custo, maior a probabilidade de adoção desse serviço. E também tivemos impacto negativo em possibilidade de danos e cobertura do seguro. Possibilidade de danos já era esperado que fosse negativa, né? Porque quanto menor o dano à carga, maior a possibilidade de adoção do serviço. No entanto, a cobertura do seguro, se esperava que quanto maior a cobertura do seguro, maior fosse a adoção pelo serviço. Então, esse resultado se mostrou contraditório ao que a gente esperava originalmente, né? E tem outros estudos em que também apareceu contraditório, né? E, inclusive, nesses outros estudos foi falado que o seguro ele tem como característica que as pessoas normalmente não olham o seguro, não é uma variável importante quando vai escolher o tipo de entrega. Então, tem o seguro, então por isso talvez não tenha se mostrado esse resultado do jeito que se esperava. Para baixo. Essas mesmas variáveis também, né, tempo de entrega e custo de entrega, possibilidade de danos e o seguro também impactam na confiança, ou seja, então, quanto menor tempo, custo e danos, maior a probabilidade, maior o impacto na confiança, ou seja, mais confiante o usuário fica na utilização do serviço, o mesmo ainda merece ser um pouco mais estudado. Com relação às variáveis rastreamento e reputação da companhia, tivemos impacto positivo tanto na adoção do serviço quanto na confiança, né, o que nos diz que as opções de rastreamento, que na nossa pesquisa elas variavam entre somente as principais etapas do processo ou em tempo real, então a gente entenderia que em tempo real teria maior probabilidade de uso do crowdshipping, e a reputação da companhia, que são as avaliações feitas pelos usuários, que na nossa pesquisa foi medida através de estrelas, né? 3 estrelas, 2 estrelas. Enfim, então, as duas tiveram impacto positivo, tanto na adoção do serviço quanto na confiança. Com relação às variáveis atitudinais, as variáveis latentes, a gente tem que as expectativas de compras online impactam positivamente a adoção do serviço e a confiança, né? O que a gente tinha nessas informações era com relação à janela de entrega, né? Possibilidade de de escolher as opções de entrega. Enfim, então isso
Isso já é uma medida de qualidade do serviço, porque as pessoas que responderam já compram online. Então, elas já têm isso como uma variável importante. No caso das expectativas com relação nós tivemos um impacto negativo tanto na adoção do serviço quanto na confiança. O que acontece é que, como o crowdshipping ele ainda não existe, então as expectativas acabam ficando um pouco mais altas com relação à confiança, né? Então, a credibilidade do entregador, né? O monitoramento da entrega, né? A probabilidade da gente conseguir escolher o entregador, então tudo isso acaba tendo uma expectativa muito maior. Então, quanto maior a expectativa, menor a possibilidade da adoção pelo serviço. Mas quanto menores as expectativas com relação ao crowdshipping, maior a probabilidade de adoção do serviço. Então, como conclusões, os nossos resultados eles confirmam a hipótese do modelo conceitual, todas as hipóteses do modelo conceitual, e a gente, né, confirma que a confiança tem um impacto positivo na adoção do crowdshipping. Tempo e custo da entrega e possibilidade de danos têm um impacto negativo na adoção do serviço e rastreamento e reputação da companhia tem um impacto positivo. Com relação ao seguro, então, a gente tem uma informação negativa, um impacto negativo, que seria quanto menor o seguro, maior a probabilidade de escolha pelo crowdshipping, e foi um resultado contraditório, já que o anterior, né, a possibilidade de danos, ela se mostrou importante, então ficou a ser melhor estudado essa variável. Então, a gente entende que promover estratégias eficientes para melhorar a confiabilidade do serviço ou a confiança no serviço de crowdshipping, tanto do ponto de vista das políticas públicas, quanto do ponto de vista das empresas, das companhias, é fundamental para o sucesso dessa opção, desse novo sistema aqui em Porto Alegre. Muito obrigada a todos. Thank you, Leticia, for your presentation. So the question we will have the question finally the second presentation. So please you can write your question at the chat, and then we will have that session after Lacey presentation. So the next speaker is Lacey Kelly de Oliveira. She is a full professor in transportation economics at the Federal University of Rio Grande do Sul and executive director of AMPEC. Her primary research interest is urban freight transport, and she will present her research about exploring the use of public transportation for crowd-shipping services. The authors are Lacey Kelly de Oliveira, Leticia Deisheimer, Daniel Felipe de Oliveira Silva, João Victor de Oliveira Miranda, and Augusto Ferreira. So thank you, Kelly, for your presentation, and the audience is yours. Thank you, Mauro, for introducing me. I will speak in English, not in Spanish or in Portuguese. I think it's better for the audience. I forgot to put the Augusto. This subject is very interesting, and I would like, before I did my presentation, to talk why explore crowd shipping firstly. Usually T-service is we have T-service in Europe or US, but in Latin America context, when you talk or you speak about crowd shipping, it's not like a remuneration, a work to get a extra remuneration.
is in many cases the principal work for many people. Based off that, many of the works explore the willingness to be crowd shipping in different socioeconomic or in different age or in different aspects. In this project, in this paper, or in this speak, I would like to explore a little bit how the public transportation service could be a mode for crowd shipping service. This is the mode, or this is the main issue of this work. And why? Because we have a traditional delivery service that goes from the home, the e-commerce goods or the parcels are delivered at home. When we include the crowd shipping services, is one way that we reduce cost. And from the financial perspective, this could be a very interesting issue from Latin American context. However, when you include a transshipping point, we also increase cost. Then the first thing that we must think is the increased cost with transshipment is high or low enough to enhance this kind of service. It's some question that we can explore here too. But what we usually, as I said, what we usually should have is the willingness to be crowd shipping. And we have in the literature, for example, many works explore the students or the undergraduate students as the main target from this kind of delivery service. Also in the literature, we also found only one work that explored the special viability of crowd shipping using the public transportation or active modes. Because if you replace the truck or one van for another car or another motorcycle what we have in our cities, in Latin America cities, we don't reduce, for example, the pollution that is one target of this delivery service. But when you use the public transportation or active modes, we can also reduce emission. That is very interesting to analyze. And what the Gil Firida and other authors did, they considering the drop-off points and residential areas. They should consider the student flow between the origin and destination, the transportation modes, and try to match the potential demand from the crowd shipping services and the potential parcel generation. And they have a very interesting results identifying in these pictures the potential area to explore crowd shipping service using students' flow. In this work, another point that is very important, when you look from European, for example, here I have the Paris metro network. We have a very dense public transportation network. What is completely different in Brazil, or I can say also in many of Latin American municipalities. Okay, when you have this difference, it's very important to see if what they are discussing as a very nice delivery service in Europe also is suitable for our context. And as I said, only one work explored in this kind of approach. Our purpose then is to explore the spatial viability of crowd shipping service using public transportation. And we did this analysis for this presentation for two municipalities, Belo Horizonte in the middle of Brazil and Porto Alegre in the south of Brazil. And we would like to compare the difference between them. We consider the parcel generator. What is that? The establishment that offer trade and service that could be the potential generation of parcel
of parcel. And also we consider a potential demand is any population that combined with special analysis, we can see if we can explore the public transportation for this kind of service or not. Our research approach was very simple. The first thing, we identified the transportation routes. Then for each transportation routes, we did a buffer before the transportation routes. We consider only where we have a very like a BRT service, bus rapid transit service. And for each station, we didn't buffer 60 meters of buffer that we found in the literature. That is the maximum detour that the crowd shipper would like to walk for pick up parcels or make delivery. Based off that, we look for potential demand, population, which is buffer, and the parcel generation, also in this buffer. And then we use the special autocorrelation to identify the match between them. Here we have the corridors, the public transportation corridors that we consider in this work. Here, for example, we have the metro line, that is one of the public transportation network that we consider. We also consider the BRT in this is the bus rapid service offer network. Here's the Porto Alegre. In Porto Alegre, we have we don't have a metro, but we have the train service, and we have many bus rapid service lines in this region here, okay? The second point is, what is the parcel generation? We did an analysis, compare the literature and what is the potential service. And for example, we select the holy oils trade, bakery, butcher and fishmongers, drink store, fruit and vegetable stores, drug stores, cosmetic stores, supermarkets, mini markets or grocery stores, and restaurants. Here's the code of KNAI. It's similar of NAICS in US, that is compatible with this kind of service. We found it in the public database in both municipalities. The next step is to see this potential parcel generation, the map, and you can see the buffer of 1,600 meters buffers. We see that in the downtown we have more offer of potential parcel generation in the Belo Horizonte case, and also in the downtown of Porto Alegre we have more offer. Okay, the number varies between 0 to 6 in the more blue, until 196 in only one buffer here in the downtown from Belo Horizonte. In the case of Porto Alegre, we have more stores in the downtown. The next one here, what we did then is the match between the parcel generation and the population. What you see here, we have a high cluster in the downtown of Belo Horizonte, and in some buffers, but it's not isolated in the network. And what's the more interesting, you can see here a very large, low buffer. It means that we have low population and low parcel generation in closer to public transportation service. Then in this case, we have only more viability for special viability for crowd shipping only in this small area of the Belo Horizonte downtown. Here's Porto Alegre, the second in this side. We have more clusters with high. We found 51 clusters here.
And you can see that the network is more dense for this region, that is in the north region. And you can, in that way, we can conclude, for example, the Porto Alegre has a more structured public transportation system with more concentration of service close of the public transportation corridors that offer more potential to offer this kind of service using the public transportation. The second side, we look for the potential demand. Then what you see, we analyze the population, and we can see here the population around the corridors, and it's very, we can see some parts of we have a very low population density in Belo Horizonte, and here is Porto Alegre. Also, we have some parts with low population, but it's more dense if you see the limits in Porto Alegre than in Belo Horizonte. Also, we did the special autocorrelation, and this is resulting that from the, here's from demand, not parcel generation. From the demand, we can see from the parcel generation, here is the vector of the spatial viability. From the demand, here is the most concentration, the spatial viability from the demand side. In Belo Horizonte, you have some very isolated buffers with high buffer, onde we can offer this kind of service. Also in downtown, in the downtown, this central business district, we have this kind of, and also here in this historical city center of Porto Alegre. Our conclusion, when you compare the potential of parcel generation and the potential of demand use the public transportation is Belo Horizonte, we cannot use the public transportation in Belo Horizonte to offer this kind of service because we have isolated buffers and not match so well to offer a crowd shipping service. On the opposite, Porto Alegre has more potential to use the public transportation for crowd shipping service because we have a very large area here when you can use this kind of, we can use the public transportation for this kind of service. What we did not consider, the fare, the fee of public transportation could change this, the game of this analysis. And we tried to do some economic analysis here, and we can see when we include the price, is not from the special analysis, but when we include the price of the fee, we lose the potential because the fee is very high. Then when you talk the potential to use the public transportation from crowd shipping service, we cannot see isolated case, but all the system to explore this kind of service. Is that I would like to thank you for everyone, and I am open for the question. And here's two beautiful pictures from Belo Horizonte and from Porto Alegre. Thank you, Mario. Thank you, Lacey. Thank you, Leticia, for your presentation. So we have a relation between the two presentations about crowd shipping and how we use these services and be more efficient during this transportation mode. So we have some questions. So the audience could write their question on the chat. So I have a question for the Panam. It's an interesting presentation, Leticia. So did you find any difference in the impact of trust on crowd shipping based on socioeconomic characteristics like gender, age, or education? Neste trabalho, especificamente, a gente não conseguiu captar essas informações, mas eu tenho um outro modelo
usando esse modelo de escolha discreta, né, um logit binomial que me deu pessoas da geração Y, seria mais ou menos nascidos em 1980 até final de 90, e pessoas que já utilizam o serviço de compras online, algum tipo de serviço de plataformas, como os que teriam tendência a utilizar o crowdshipping. As outras variáveis, nenhuma deu significante no modelo. Só essas. Okay, thank you, Leticia. So, how increase trust in crowdshipping, Leticia? Pergunta de milhão essa, né? Vamos lá. Essa, Yeah, you can. So in Panama we have 3 official languages. So we have Spanish, Portuguese, and English. So in this presentation we could use the 3 languages. Bom, eu penso o seguinte: a primeira acho que providência seria a regulamentação do sistema, porque para dar segurança para quem vai usar, né, para nós que estamos ali escolhendo o crowdshipping, para garantir que alguém garanta que a gente vai receber efetivamente o que a gente está comprando e que ela será de forma íntegra, né? Eu acho que é a regulamentação desse sistema enquanto plataforma, né? Acho que essa é a principal forma que eu vejo de aumentar a segurança, aumentar a confiança, né? A confiança no crowdshipping. E outras formas é a avaliação dos usuários nas empresas, né? Então, a avaliação do entregador, a avaliação da companhia, da reputação da companhia. Acho que isso vai trazendo mais confiança para o usuário. Mais ou menos a gente já faz isso hoje quando a gente avalia o motorista do Uber, quando a gente avalia algum serviço, né? A gente já tem já traz essa informação. Então, acho que isso ajuda bastante, ajudaria, né, a trazer mais confiança. Ok, muchas gracias, Leticia. So, invito al público también a hacer sus preguntas. Las pueden hacer en español, inglés o portugués, como les sea más fácil. Sí, veo al público ahí que están escribiendo. Les agradecería ponerlo en el chat y las presentadoras con gusto van a responder. So, I have one question. What are the calientes for using public transport for crowdshipping? Caliente, the hot. I don't know what is hot. Yes, what it means caliente? Caliente is like a hot or like maybe hot zones for using crowdshipping transportation. Yeah, I think the one of that is maybe change. Okay, so less lazy. So excuse me. So it's for the corrector. What are the challenges for using public transportation for crowdshipping? Great. It's interesting the difference between the question. Thank you for the question. I suppose the first challenge is, for example, in Latin America, I talk a little bit about Brazil now. In Brazil, the public transportation demand is decreased. When you explore the public transportation for the logistics or for the last mile delivery service, we can balance or increase the demand from the public transportation. This is nice, this is very positive. But the other side is the cost of the public transportation. When you see, in general, one delivery cost around 5 reals, is like more or less $1. $1 is the price of the public transportation in many Brazilian municipalities. It means that what the people you get with this delivery service, he could pay his ticket, public transportation ticket. If you'd like to increase a little bit the income, the delivery service fee must increase.
But you know that is a market that we would like to decrease the delivery fee because it's an economic market. Then this is one challenge. First, the cost of the public transportation, the fee of the delivery service, and try to match or to identify one fee that make the public transportation interesting for the deliverers, use this mode to make the delivery. This is one point. The second point, in my point of view, is really to match the demand for crowd shipping service and the supply. In that case, I would like to say what means supply is the parcel generators. If you don't match the both, if you have very long detours using public transportation, this could decrease the willingness to use the public transportation for crowd shipping service. In my point of view, this is the biggest challenge. And when you look at our results, we see that network didn't provide good fit for demand and parcel generation. It means that could it be very interesting from the European point of view that let's go to explore this kind of the transportation mode for the delivery service, but is not for all contexts. I suppose the same happens in Peru or Colombia or in other Latin Americas that we don't have a very dense public transportation network, or the public transportation network not met most of the demand or something like that. This is what I can say in that moment. I'm not 100%. I suppose we must investigate more this issue in Latin America, and maybe this could be a provocation for others. Why we don't look from the crowd shipping service in Latin America? This is one interesting research question for the future. Okay, thank you, Lacey. And some people told us about if you can use your result for other cities, for example, for Lima or for other city in Latin America, for Barranquilla. So it could be transferred to other cities? Yeah, this is a nice question too. Yes, we can transfer. For example, we didn't. I present here only from Belo Horizonte, from Porto Alegre, but we have also it from other. I just finished from the WCTR conference, 7 municipalities: Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, 7 municipalities. And what you see in Brazil, we have almost the same pattern. If you have, for example, the public the information for other municipalities, we can see if we also met or not met the demand from. We can also extrapolate this analysis for other municipalities or in Latin America. I suppose in any Latin America. And what is interesting, you see that you use an hexagon like our special unit, and this hexagon is very small, it's like a block, and it gives a perception of accessibility from the public transportation and also accessibility from the delivery service. Then it's nice, it's very, we can transfer and we can explore for other places. Lacey, okay. And how the city that you mentioned promote the crowd shipping services? Because it's a challenge. It's a really challenge for that city, and how they use the public transportation. So how they promote? What is the challenge to promote? How the challenge to promote public policy to use these crowd shipping services? Oh, this is a very hard question, Mario. We have this kind of operation only like a pilot test in Norway. I think it's Norway. I don't remember just now. I'm sorry, but I have the reference.
Yes, it's in Stockholm, it's not Norway, it's in Stockholm. And they did some trial to use the public transportation, and the trial was very, very successful. In general, what we observe is they use like a bike share system to deliver goods, special foods, or also we have some works that explore the use of lockers inside of the metro stations to pick the goods. This is one kind of the crowd shipping, could be one kind of the crowd shipping service. But when you look in Brazil or in Latin America, what you can say is very hard, because how I change my behavior to use the public transportation and also to carry or make a delivery in this delivery mode. When you see that we decrease the public transportation demand, it's very hard to change the behavior of the population or of the students when we have a very bad quality of public transportation. It's what we have in many Brazilian cities. It's change. I don't have an answer for your question, Mario, but something that we could explore, and maybe my intention here is not, I don't want to have the answer, but suggest some research question for our community. Hey, thank you, Lacey. Deixa eu só complementar uma coisa. Esses estudos Leticia. do transporte público que a gente viu, né, que a Lacey citou, eles usam muito a rede ferroviária, né? Usam muito o metrô como referência. E o metrô, ele tem a estação, que também ajuda na realização dessa tarefa de entrega, que pode ser usando lockers, ou, enfim, a pessoa pode entregar na estação, pegar na estação, que é diferente dos casos no Brasil, que a gente estudou o corredor de ônibus, que tanto em Belo Horizonte, em Curitiba, acho que tem a estação, né, os tubos, mas em Porto Alegre não tem as estações nos corredores de ônibus, então ficaria essa coisa, teria que pegar no próprio estabelecimento e deixar na casa, né, da pessoa. Acho que essa seria a principal diferença. Então, quando eles usam lá, quando eles estão pensando em outros estudos na Europa, eles estão utilizando um ponto de referência do transporte principal da casa. Né? And the trust in this panorama is completely challenged, because how I trust who you deliver if I don't have a physical place to be. Exatamente. It's a great point, Leticia. Yeah, this is a very strong point, that the trust. So let's change another vision. So how we could reduce cost and the delivery time at the same time? So there are these two variables, and traditionally have opposite implications. So how would you balance these two variables? Em geral, a gente tem, né, uma compensação, né, maior tempo, menor custo, e o contrário, né, maior tempo, menor custo, enfim. Em geral, eles estão em opostos. O que eu penso que, se nós começarmos a trabalhar o crowdshipping de uma forma mais local, em pequenos regiões, pequenos bairros, a gente poderia utilizar mais modos ativos. Então, se nós utilizarmos a bicicleta, a pé, ou uma alternativa mais que realmente tenha um custo mais baixo, a gente conseguiria reduzir o prazo de entrega e o custo também, porque o custo ele está relacionado ao quão rápido a gente quer colocar, né? Enfim, hoje em dia na transportadora, se precisa para ontem, vai ser caro, né? Vai ser mais caro. Mas se a gente tem essa alternativa local de fazer, de utilizar outras formas de transporte, eu entendo que possa trabalhar essas duas questões ao mesmo tempo, né? No mesmo nível, em redução. Okay, it's a good point of view, Leticia. So, Felipe
have a question. Can you include a variable that contain the behavior of young people, this new generation, that they have less trip, and they use a balance between online or work or study, and how could include this variable in the model? Great question, Felipe. We try to design an experiment, include the behavior, not in this line that you explore, but this could be a very interesting question, because how I would like to change my behavior if you have very short trips, and how these very short trips could be used for crowdship service. I think you bring a very, very nice question. We could include, and I don't know how the model will be the output of the model, but this could be a very nice research, especially when you have, for example, the teleworking or some similar behavior like that. Okay. So we need to align this research to the new We have generation. a So very large subject from this research in Latin America. This is nice. This is yeah, really nice. Mario and yeah, everyone, I must to go yeah. because I have another meeting just now, but I would Okay. like to be open if someone have a question. And thank you for Panam to promote this discussion. It's a very, very nice discussion to have many works. I think it's very important we work into subject in Latin America context. Okay. Thank you so much and see you soon. See you. I hope so. Bye. Hey, thank you, Lacey, and see you soon in the next Panam in Ensenada and San Diego too. So, thank you. So, Leticia, I have a question. So, I reviewed your model and use structural equation modeling. So, the question is, why structural equation modeling? How is the impact of the structural equation modeling in your methodology and other technique that you can use for the crowd shipping services? Nós fizemos dois modelos, né, usamos duas técnicas diferentes. Nós usamos esse modelo de equações estruturais, porque a gente conseguiria incluir todas as variáveis, as latentes, as variáveis independentes, a confiança como mediadora, né? Como essa acho que é a questão mais importante. Eu conseguiria o impacto indireto da confiança, né, na adoção do crowdshipping. Então, o efeito mediador com o modelo de equações estruturais foi a forma que a gente encontrou. Nós fizemos um outro modelo usando o logística binomial, né, modelo de escolha discreta, também para fazer usar esses dados e tentar essas informações. Funcionou muito bem também, né? Assim, tivemos resultados muito parecidos, né? Só que não tivemos a confiança. A confiança não foi medida nesse modelo. Então, tivemos também a aderência de todas as variáveis independentes, os resultados se mostraram semelhantes, diferentemente desse resultado, desse no modelo do logística binomial, a cobertura do seguro deu positivo, né? Então, quanto maior o seguro, maior a probabilidade de adoção do crowdshipping. Então, esses resultados nesse caso foi diferente, no restante eles foram muito parecidos, e a gente conseguiu incorporar no logit binomial as variáveis sociodemográficas, que aí deu como resultado um impacto na geração Y, que utilizaria esse serviço, e nas pessoas que já utilizam algum tipo de plataforma digital para fazer, né, para suas compras. Isso impactou positivamente nos resultados.
But is this vision that you use structural equation modeling is you have a strong support of your methodology. So what do you recommend for the young researcher? So in the public we see a young researcher. What do you recommend for the young researcher that they want to explore and apply crowd-shipping services in their cities? Boa pergunta. Eu acho, assim, eu tenho a impressão de que a primeira coisa que inclusive a gente vai fazer, né, seria ver a disposição das pessoas em trabalhar como crowdshipper, né? Se eles têm essa disposição. Porque a ideia não é gerar novas viagens, é aproveitar as viagens que a gente já faz nos nossos deslocamentos. Que o que algumas empresas fazem é cadastrar entregadores, e os entregadores recebem uma rota, vão lá, buscam as encomendas e fazem as entregas de carro, enfim, Fiorino, alguma utilitário, mas não estão utilizando o seu deslocamento diário, estão gerando uma nova viagem, estão gerando novas viagens para entrega de carga. Então, acho que o ideal seria se a gente conseguisse identificar pessoas que estariam dispostas a fazer isso ao longo dos seus deslocamentos diários, do seu dia a dia, né? Quando eu vou para o trabalho, quando eu vou para a academia, quando eu vou para a natação, o que eu poderia fazer nesse deslocamento? Acho que esse ainda é um ponto a ser analisado, porque essas questões, que nem eu falei, essa questão do local, né, de ser uma coisa entre bairros, isso facilitaria muito o uso de bicicletas, o uso de modos ativos, porque seria local, né? Seria uma forma de não gerar novas viagens e que a gente conseguiria fazer, no meu entendimento, né, o uso melhor do crowdshipping. Leticia, what could be your future research or the future line related to crowd-shipping services? Future research, I don't know. As minhas pesquisas estão agora relacionadas ao uso do combinado, né, do crowdshipping com o transporte público, com relação às pessoas que estão dispostas a pagar, a receber para fazer o crowdshipping, estão dispostas a fazer esse transporte, e tentar, de alguma forma, analisar a questão combinada, né, de transporte público com lockers, com hubs de mobilidade. Eu acho que o hub de mobilidade ou o hub de carga talvez seria uma alternativa local a se fazer o crowdshipping. Essas estão nas minhas pesquisas, estão no meu objetivo daqui para frente. Os hubs de mobilidade, eles vão ajudar bastante nessa uso do crowdshipping. That's very good. That's very good. So this is a time to explore new researchers, and we have a researcher here, and they want to explore that. So I don't have more questions here. So pueden preguntar tanto en español, inglés, pero no encuentro ninguna pregunta adicional. Si se animan, pueden preguntarlo al final o pueden contactarse con Lacey o Leticia. Ustedes tienen ahí la referencia de contacto de Lacey y Leticia. Lo que sí, yo quisiera agradecerles por invitarme a dirigir este webinar, y también invitarlos a la comunidad de investigadores, profesionales y especialistas a participar en el Congreso Panamericano de Investigación en Transporte y Logística 2026, que se va a celebrar en San Diego, California, Estados Unidos, y Ensenada, en México, y donde nosotros buscamos fomentar la colaboración y la innovación en las Américas, promoviendo avances académicos y prácticos tanto en el transporte, logística y campos afines.
tengan en cuenta que ustedes ya pueden enviar sus resúmenes extendidos en estos momentos. La convocatoria fue abierta el 1 de julio y, la fecha extendida para la presentación de resúmenes es el 31 de octubre del 2025. Luego, la notificación será sobre las decisiones en 15 de diciembre de 2025 y el PANAM se comenzará el 26 de mayo de 2026. Estamos trabajando en los temas del Congreso: transporte público, transporte de mercancías, transporte sostenible, seguridad del transporte, ingeniería de tráfico y sistema de transporte inteligente, economía de transporte y uso de suelo, infraestructura del transporte, educación, equidad, inclusión del transporte y planificación y gestión del transporte. Pueden entrar a la página de la sociedad y ustedes van a encontrar los detalles acerca de el Congreso del 2026. Muchas gracias a todos los asistentes. Thank you, Posso fazer uma Leticia. Thank you, pergunta? Leslie. I don't find questions here. I don't find Não, questions. eu queria fazer uma pergunta sobre o Congresso. Essas duas cidades vai ter todos os tópicos de pesquisa nas duas cidades, ou alguns tópicos serão abordados em uma e outros em outra cidade? Sí, se van a abordar esos tópicos y, y de acuerdo a los envíos nosotros podemos trabajarlo y se van a presentar tanto en México como en Estados Unidos. Es un reto hacer un programa paralelo, una parte en México y otra parte en Estados Unidos Ah, para los participantes. Y hay algunas sorpresas de cómo nos vamos a transportar de México a los Estados Unidos. Por eso, anímense e inscríbanse al siguiente Panam 2026. irei, Bien, irás, Leticia. So, irei. muchas gracias. Ha sido un webinar con los lenguajes oficiales del PANAM, tanto en español, portugués e inglés. Y muchas gracias por asistir y nos vemos en el siguiente webinar. Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Foi Muito prazer. obrigado, Leticia. Leis. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Tchau.